Olá, bem-vindo! Estou aqui para falar sobre, então, o primeiro processo de formação de rochas sedimentares, que é nomeadamente a meteorização. Existem dois tipos de meteorização, a química e a física ou mecânica, ok? Estou aqui para falar contigo sobre a meteorização física ou mecânica. Atenção, pode aparecer estes dois nomes, estes dois conceitos, e tu tens que saber que são a mesma coisa, ok? Então o que é a meteorização física ou mecânica? É algo muito simples, é basicamente a fragmentação de uma rocha ou de um dado mineral em fragmentos mais reduzidos, nitidamente. Se há a fragmentação de um corpo rochoso, esses fragmentos vão ser sempre mais pequenos do que a rocha que lhes dá origem. E atenção, sem modificar a sua composição química. Isto porquê? Porque se houvesse uma alteração na sua composição química, já estaríamos a falar de uma meteorização química, como o próprio nome indica. Portanto, estamos aqui para falar da meteorização física. Existem diversos processos que tu precisas de saber, nomeadamente processos de meteorização física, claro está. O primeiro que eu passo a explicar é a esfoliação mecânica. Ora, o que é isto da esfoliação mecânica? Este tipo de meteorização física dá-se devido a diferenças de pressão. Imagina que temos um grande bloco rochoso e por ação, lá está, da água, do vento, a parte superior é removida. As rochas que estão por baixo, que estavam sujeitas a uma grande pressão, simplesmente descomprimem, expandem, porque deixam de ter aquela pressão sobre elas. Portanto, há uma descompressão das rochas à superfície. Isto é um exemplo de um processo de meteorização física. Outro processo de meteorização física. Temos, por exemplo, a haloclastia. O que é isto da haloclastia? Basicamente, a haloclastia, halo, lá está, vem de clastos. Clastia vem de clastos, lá está, halo remete para cristais. O que é que acontece? A precipitação de cristais, onde em fendas que já existem numa determinada rocha. Essa precipitação desse cristal vai fazer com que as fendas aumentem de tamanho, aumentando também assim a meteorização nessa mesma rocha. Portanto, a haloclastia, precipitação de cristais, de minerais nas fendas de uma determinada rocha. Outro processo, este é muito simples, seres vivos, é isso mesmo, os seres vivos também podem aumentar a superfície de meteorização de uma rocha. Por exemplo, as raízes de uma árvore. Nós sabemos que às vezes aquelas raízes, até em jardins de casas, que nós muitas vezes vimos, acabam mesmo por furar toda aquela zona e até levantar muitas vezes o azulejo ou outra coisa que temos no solo. Portanto, os seres vivos realmente são um fator muito importante para a meteorização. E também, por exemplo, minhocas, formigas, enfim, outros animais que andam assim dentro do solo e é onde habitam normalmente. Portanto, os seres vivos não há muito que saber. Outro exemplo de meteorização física, a termoclastia. Ora, termo lembra, lá está, a temperatura. E é isso mesmo, a termoclastia é basicamente as mudanças bruscas de temperatura, quente para frio, frio para quente, normalmente, por exemplo, nos desertos, em que os dias são muito quentes e as noites são muito frias. Essa diferença brusca de temperatura faz com que os minerais de uma determinada rocha possam expandir ou contrair. Quando está muito calor, expandem, quando está muito frio, contraem. E isto vai também aumentar a superfície de meteorização e, efetivamente, a meteorização de uma determinada rocha. Portanto, aqui temos outro exemplo, é a crioclastia. Os nomes dão-nos sempre uma pista. Crioclastia, lembra, pelo menos a mim, lembra-me frio, gelo. Portanto, a crioclastia é quando também há uma diminuição grande de temperatura e, por exemplo, temos águas a percorrer determinadas fendas de um bloco rochoso e essa água congela, porque a temperatura diminui bruscamente. Então temos a formação de gelo nas fendas de uma determinada rocha, que também vai fazer com que aumente a sua superfície de meteorização. Portanto, já temos 1, 2, 3, 4, 5 processos. Para terminar, temos outro processo que é a abrasão. O que é isto da abrasão? A abrasão
é basicamente quando temos uma corrente de movimento feita, por assim dizer, pela água ou pelo vento, e temos fragmentos rochosos que colidem uns com os outros. Um exemplo muito concreto de um processo de abrasão é, por exemplo, nas zonas costeiras, em que temos a água continuamente, também com detritos, continuamente a embater nas rochas da zona costeira, o que vai provocar a sua meteorização e, posteriormente, a sua erosão. Portanto, estes são os processos de meteorização que necessitas de saber e mais ou menos em que é que consistem. Portanto, tendo isto em conta, nós podemos tirar ilações de quais são os principais agentes de meteorização mecânica responsáveis, lá está, pela geodinâmica externa do nosso planeta. Então, quais são esses principais agentes de meteorização mecânica que nós vimos? Olha, até vou escrever aqui de lado para poderes ver melhor. Quais são os principais agentes de meteorização mecânica? Olha, vimos, por exemplo, a temperatura, certo? Aqui no exemplo da termoclastia, as diferenças bruscas de temperatura, da crioclastia, em que a temperatura diminui e forma o gelo. Portanto, a temperatura é um dos principais agentes de meteorização mecânica. Temos a temperatura, temos também a pressão, ok? Que vimos aqui, por exemplo, no exemplo de descompressão, de esfoliação mecânica, aliás, que temos aquela diferença de pressão dos materiais rochosos que saem, que são erodidos da parte superior e as rochas que estão por baixo expandem devido a essa diferença de pressão. Temos também, claro está, os seres vivos, não é? Também são um agente de meteorização. Temos também a água, certo? Também vimos bastante o efeito da água e, claro está, um que eu já falei muito também, o vento. Okay? Portanto, estes são os principais agentes de meteorização mecânica e estes os principais processos responsáveis por esta mesma meteorização. De seguida, temos o processo de erosão, lá está, que podemos falar numa outra aula da Nota Bem. Portanto, espero que tenhas percebido e até à próxima.